neste mês, a Constituição brasileira completou 36 anos. Uma Constituição cumpre 3 funções principais. A primeira, assegurar o governo da maioria. A segunda, preservar o Estado de Direito. E a terceira, proteger e promover os direitos fundamentais. No Brasil, assim como na maior parte das democracias ao redor do mundo, o Supremo Tribunal é o guardião da Constituição e o seu intérprete final. Pois bem, nesse período, nesses 36 anos de vigência da Constituição, o governo da maioria foi assegurado em sucessivas eleições nacionais e municipais, todas conduzidas pela Justiça Eleitoral, sob a presidência de um ministro dessa Corte. Desde 1996, contamos com o mais rápido e confiável sistema de apuração eleitoral do mundo, instituído sob a liderança de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Mário Veloso, e aperfeiçoado por todos os ministros que o sucederam. No mesmo período, o Estado de Direito foi preservado em meio a turbulências que em outros tempos teriam trazido rupturas e quebras da institucionalidade. Não foram décadas banais. Tivemos impeachments presidenciais, ambos os julgamentos conduzidos por ministros deste tribunal, múltiplos escândalos de corrupção e ataques graves às instituições, notadamente os que ocorreram em 8 de janeiro de 2023. Reconstruímos o plenário com a condução firme da ministra Rosa Weber e, a despeito de tudo, a institucionalidade foi mantida e a democracia permaneceu inabalada. No campo da proteção e promoção dos direitos fundamentais, tivemos avanços importantes em favor de mulheres, afrodescendentes, comunidade LGBTQIA+, comunidades indígenas e pessoas com deficiência. Muitos desses avanços resultaram de decisões deste tribunal ou foram validadas por este tribunal. Como toda instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento. Porém, se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião da Constituição é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o Tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira, num mundo plural. Não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. Escutamos há algum tempo atrás, aqui nesta reunião, um parlamentar, talvez inquieto, porque não pode se contrapor aos resultados do governo federal. Eu estou falando do combate à fome, retirando milhões de brasileiros da situação de fome. Eu estou falando do menor desemprego do último período. Eu estou falando do controle isso não é questão de ordem, presidente. Isso não é questão de ordem, com todo respeito, Érica. Questão de ordem ou propaganda de governo? Eu não estou entendendo qual que é o objetivo. Deputados, por gentileza, vamos permitir que a deputada conclua a sua questão de ordem? É isso, é que eles não se controlam, né? Eles não se controlam porque não conseguem, combater aquilo que está acontecendo neste governo, inclusive de respeito à própria democracia. E nós escutamos um parlamentar fazer uma série de impropérios, de agressões ao presidente da República, porque não conseguem fazer a discussão de ideias. Não conseguem, porque a discussão de ideias vai mostrar que nós vivenciamos no governo anterior um processo de anulação do outro, um processo de genocídio, inclusive, através de mais de 700 mil pessoas que tiveram suas vidas ceifadas. Não. Ela está fazendo o que ela está nos acusando. Presidente, eu vou dizer, então, portanto... Por gentileza, presidente, eu queria que assegurasse o meu tempo, porque, inclusive, é contra o regimento... Vossa Excelência citou o artigo 73. Qual o inciso Vossa Excelência citou? Presidente, eu estou falando do inciso 12º. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros... Presidente, eu gostaria de respeito. Até porque isso é contra o Código de Ética e o próprio regimento interno. Então, portanto, não há que se permitir que nós tenhamos aqui
esse tipo de ferimento ao regimento interno, para além do ferimento à própria Constituição e também do próprio Código de Ética, que se fala ou autoridades constituídas deste e dos demais poderes da República. O Código de Ética também ele é claro, que diz que é dever do parlamentar tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades, os servidores da casa e os cidadãos aos quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar. Então, portanto, o que se tem aqui é uma tentativa de desqualificar o presidente da República, porque não se consegue fazer o debate de ideias. E aqui se fere o regimento interno. Não é possível que nós não tenhamos um nível de civilidade nos debates nesta casa e que nós possamos escutar passivamente um parlamentar desqualificar o presidente da República, agredi-lo com ofensas, ferindo o Código de Ética, ferindo o próprio regimento interno. E atribuo eu a este ímpeto de tentar desqualificar, de ofender, já diz Sócrates, né, que a violência é sempre a arma dos fracos. Essa violência verbal é porque não consegue fazer a discussão de ideias, porque todas as ações do governo de Luiz Inácio Lula da Silva são ações que estão abraçando o povo brasileiro. A PEC, eu vou ler a proposta contida no parágrafo 4º do artigo 102. Nas decisões do Supremo Tribunal Federal, no exercício da jurisdição constitucional em caráter concreto ou abstrato, se o Congresso Nacional considerar que a decisão exorbita do adequado exercício da função jurisdicional e inova o ordenamento jurídico como norma geral e abstrata, poderá sustar os seus efeitos pelos votos de 2/3 dos membros de cada uma de suas casas legislativas, pelo prazo de 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período, por mais 2 anos. E o parágrafo 5º, em caso de utilização da prerrogativa prevista no parágrafo 4º, o Supremo Tribunal Federal somente poderá manter a sua decisão pelo voto de 4/5 de seus membros. Até onde vão meus conhecimentos, nunca vi esse número previsto. Aqui na Câmara, a previsão é razoável, né? Para 2/3 dos membros. Na verdade, com isso, colegas parlamentares, pessoas que estão aí nos ouvindo, em sintonia e sempre com a sociedade brasileira, o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, se aprovar esse projeto, é uma tentativa de golpe. É um golpe. É cercear totalmente o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal. E nós sabemos que a direita no Brasil tem uma tradição golpista. É lembrarmos a sua liderança maior, inclusive, talentoso, Carlos Lacerda. É lembrarmos a tentativa de golpe contra Getúlio Vargas em 1954, levando o líder brasileiro ao suicídio para impedir o golpe. Tentativa de golpe em 1961 pela direita. Tentativa de impedir a posse do vice-presidente João Goulart quando renunciou Jânio Quadros. Resistência na sociedade brasileira, resistência também na área militar, com o comandante do 3º Exército em Porto Alegre. A tentativa de golpe não vingou e houve um acerto com o presidente João Goulart assumindo no regime parlamentarista, feito à última hora. Em 1964, a direita deu o golpe, em sintonia com as Forças Armadas naquele período, e desgovernaram o país por muitos anos. Ditadura, violência, prisões arbitrárias, censura aos meios de comunicação, professores acadêmicos aposentados, muitos presos e levados ao exílio. Um período triste na história do Brasil, que se agravou, como eu disse aqui, reitero, no dia 13 de dezembro de 1968, com o ato institucional número 5. Toda essa gama direitista estava voltada contra as forças de esquerda, inclusive os setores democráticos de esquerda. E aqui, para dizer bem clara a minha posição em relação ao que nós estamos debatendo aqui, porque esse projeto é isso. O que nós estamos debatendo com essa emenda constitucional é o futuro do Estado democrático de direito no Brasil. Aprovar essa emenda, essa proposta de emenda à Constituição Federal é abrir o caminho para uma nova ditadura no Brasil, ou para uma situação de conflito que levará certamente ou poderá levar a situações extremadas, que nós não queremos. Nós queremos consolidar no Brasil o Estado democrático de direito. Queremos consolidar no Brasil os direitos fundamentais. Queremos a convivência respeitosa entre pessoas, forças políticas que têm diferentes visões, mas um debate democrático que respeite os direitos humanos,
que busque a construção de consensos, sempre visando o bem do nosso país, consolidar a nossa soberania, afirmar o projeto nacional brasileiro, e não com retrocessos lamentáveis como este, que nos remetem a essas tentativas e golpes que foram feitos com um pesado legado para o nosso país, para o nosso povo, para as forças democráticas. Eu quero dizer também aqui, para fundamentar minha argumentação, que a minha formação é uma formação rigorosamente democrática. É uma formação cristã, católica, numa linha ecumênica, onde me formei. Na minha juventude eu tive muitos mestres no Brasil, no mundo. Eu vou mencionar 2 brasileiros, que as pessoas mais esclarecidas saberão identificar, e ajudaram profundamente na minha formação. No plano nacional, foi Alceu Amoroso Lima, cristão de Ataíde, o doutor Alceu, o nosso grande pensador cristão católico, na linha de Jacques Maritain, na linha da doutrina social da igreja, do ecumenismo, do encontro das forças religiosas comprometidas efetivamente com o legado de Jesus, a construção da paz, da justiça. E o outro, um grande mestre mineiro, na mesma linha do Alceu, o nosso professor Edgar de Godoy da Mata Machado, que foi tão vitimado pela ditadura. Professor na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Direito, foi aposentado. Aposentado como professor da Universidade Católica, impedido de lecionar. Deputado federal aqui nesta casa, teve o seu mandato cassado e os seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Teve o seu filho, José Carlos da Mata Machado, torturado e morto nos porões cruéis da ditadura. Edgar da Mata Machado perdoou os que mataram seu filho. Era homem de comunhão diária. São esses mestres que me formaram. Daí o meu compromisso com o Estado democrático de direito, com a democracia que pressupõe o poder judiciário. O poder judiciário, como tudo que é humano, inclusive nós aqui nessa casa legislativa, tem limites, tem fragilidades, sabemos disso. Mas é fundamental a independência do poder judiciário, tendo como referência maior o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, para preservarmos no Brasil essa dimensão humana, essa dimensão da justiça social e da democracia. O que nós estamos vivendo aqui com esse projeto é muito grave. Eu vou me ater, lembrando sempre, voltando à nossa Constituição, o que está na Constituição e o contraponto que esse parágrafo 4º do artigo 102 da proposta de emenda faz em relação aos dispositivos constitucionais. Começa no artigo 2º dos princípios fundamentais da nossa Carta Maior. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Não há um poder mais forte do que o outro, como alguns colegas aqui levantaram. Poder mais forte esse aqui. São todos poderes harmônicos que constituem o Estado democrático de direito. E um pouco mais à frente, vamos lembrar, né? Já foi mencionado aqui, mas é importante também nós chamarmos a opinião pública, as pessoas de boa vontade, as pessoas comprometidas com a democracia, para que entrem nesse debate nacional. Para que o debate aqui na Câmara dos Deputados se estenda à sociedade brasileira. Então é importante nós lembrarmos do parágrafo 4º da nossa Constituição, parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a separação dos poderes. E abolir a separação dos poderes implica entrar diretamente no inciso 4º, que diz respeito aos direitos e garantias individuais. O Poder Judiciário, com suas limitações humanas, com as suas fragilidades sempre passíveis de um aperfeiçoamento democrático, é fundamental na garantia dos direitos individuais, dos direitos fundamentais, na garantia da dignidade de cada pessoa humana. E vamos também, nós mencionamos aqui da vez passada, os artigos 101, 102, 103, que tratam do Supremo Tribunal Federal, mas é importante nós lembrarmos que, na verdade, a Constituição da República, ela estabelece as atribuições e responsabilidades dos 3 poderes. Nós temos aqui no artigo 84 atribuições do presidente da República. Artigo 85, as responsabilidades do presidente da República, segue os ministros de Estado, as disposições gerais. A Constituição dispõe, de maneira muito específica, sobre as nossas atribuições, sobre as atribuições do Poder Legislativo. A pergunta que se coloca, inclusive, colegas parlamentares, nesse momento em que nós queremos afrontar o Supremo Tribunal Federal, quebrar essa separação constitucional dos poderes,
romper com a ordem democrática. Nesse momento eu penso que nós aqui na Câmara devemos também, no exercício dos nossos direitos e deveres, na fidelidade ao melhor da tradição cristã, nós aqui também do Poder Legislativo devemos fazer o nosso exame de consciência. Devemos questionar os nossos comportamentos, a questão do orçamento secreto, a relação com os recursos públicos. Os nossos debates aqui, as nossas reuniões são abertas, nós buscamos uma interlocução maior com a sociedade, com os movimentos sociais, com as escolas, igrejas, universidades, com empresários e trabalhadores. Nós estamos permanentemente a serviço do bem comum. Nós prestamos contas, nós trabalhamos também com prazos determinados para aprovação de projetos estratégicos importantes para a vida. Nós podemos sim discutir, e tenho colocado isso, uma reforma séria do Poder Judiciário, mas como já foi dito aqui por colegas, o deputado Chico Alencar, é claro que tem que ser um debate aberto à sociedade, com a presença aqui de ministros, integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, um debate democrático, para melhorarmos sim. Eu vejo uma limitação no Poder Judiciário. A lentidão, por exemplo, na primeira instância. Os processos muitas vezes ficam travados. Depois também na segunda. Buscarmos formas mais ágeis, transparentes, respeitando sempre o devido processo legal, o direito de defesa, respeitando sempre os princípios aqui garantidos na nossa Constituição. Mas para fazermos esse trabalho em relação ao judiciário, nós temos que fazer também o nosso exame de consciência. Nós temos que fazer também a nossa autocrítica democrática. Nós temos que ver se nós estamos efetivamente a serviço do povo brasileiro, se nós estamos melhorando a vida das pessoas, das famílias, das comunidades, especialmente dos que mais precisam, dos empobrecidos, dos que têm fome e sede de justiça. Nós temos que discutir também aqui a nossa efetiva participação nas políticas públicas, educação, saúde, segurança alimentar, assistência social, moradia digna. Nós temos que discutir as nossas relações com os poderes judiciário e executivo no plano municipal, estadual, nacional, sermos de fato uma referência do nosso país e do nosso povo. E não aprontarmos um projeto como esse. É um golpe. É a direita voltando às suas raízes históricas. É a direita iniciando mais uma vez uma tentativa de romper no país o Estado democrático de direito. É a direita mais uma vez revendo a sua tradição golpista e antidemocrática. A gente vê aqui, com muita nitidez, que as pautas construídas para esta comissão, inclusive esta matéria que eu vou agora comentar, a PEC 28, tem objetivos muito explícitos. Objetivos de colocar um freio em um poder constituído, exatamente aquele poder que foi fundamental para que nós não tivéssemos um golpe de Estado no país recentemente. É só a gente lembrar quando é que foi criada a teoria dos três poderes. Está lá no Espírito das Leis, Montesquieu, século XVIII. Esta obra foi publicada em 1748, pelo francês Montesquieu. E ele defendia a separação dos poderes, exatamente para que nós tivéssemos um equilíbrio e nós não tivéssemos ditaduras. Ele era um crítico do absolutismo. Ou seja, ele era crítico do poder tirano dos reis. E a proposta de Montesquieu, com as adequações que tivemos ao longo de séculos, permanece até hoje exatamente para salvaguardar o equilíbrio entre os poderes e para evitar o poder tirano, o poder absoluto. Ou seja, para evitar as ditaduras. O que nós queremos? Nós queremos um judiciário forte ou fraco? A quem interessa o judiciário fraco? A quem interessa? Eu pergunto aqui. A quem interessa? Um judiciário acovardado. Um judiciário que tem as suas decisões anuladas, sustadas pelo Poder Legislativo, com todo o respeito que tem ao deputado Lafayette Andrada. Mas é preciso dizer aqui o contrário do que ele disse. Se é verdade o que ele disse, que o Poder Judiciário não pode exorbitar das suas funções, das suas atribuições, tampouco o Poder Legislativo pode exorbitar das suas prerrogativas e das suas funções constitucionais.
Ou nós queremos fazer uma parte da sociedade brasileira crer que isso aqui não é exorbitar naquilo que é papel do legislativo, deputado Domingos Sávio. Porque é uma proposta flagrantemente inconstitucional. E eu vou levantar apenas duas razões para fundamentar o que eu estou dizendo. Primeiro, nós precisamos considerar que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, por se tratar de uma cláusula denominada cláusula pétrea. E no inciso 3º diz a separação dos poderes. Ou seja, o Constituinte, quando elaborou a Carta Magna, preventivamente já assinala no artigo 60, artigo 4º, que quando se tratar da separação de poderes, sequer a proposta pode ser objeto de deliberação. O presidente desta casa, aliás, eu quero deixar um recado aqui para o presidente Lira. O presidente Lira sequer deveria deixar tramitar uma proposta como essa. Caberia à mesa diretora da casa interromper a tramitação desta proposta, porque ela, de acordo com a nossa Constituição Federal, de acordo com a Carta Magna, ela sequer deveria ser objeto de deliberação. Sequer poderia ser deliberada nesta casa. Porque há aqui uma ofensa grave, ou melhor, uma ofensa gravíssima ao artigo 60, ao parágrafo 4º da Constituição Federal. E neste caso, por se tratar de cláusula pétrea, deputado Chico Alencar, sequer esta comissão poderia discutir e debater. Discutir pode, deliberar não. Está na Constituição Federal. Não sou eu que estou dizendo. É a Constituição Federal que não permite que se delibere, neste caso, sobre cláusula pétrea. E isso fere de morte aquilo que criou no século XVIII Montesquieu, e fere de morte o que está na nossa Constituição, porque nós precisamos garantir a separação e a harmonia entre os poderes. O que se quer aqui é praticar revanche. É revanchismo. É revanchismo contra um poder. Quer-se apequenar um poder. Onde não há separação de poderes, há o absolutismo, já identificado no século XVIII pelo Montesquieu. Que grande contribuição deu para a história da democracia no mundo. Já naquela época, o poder tirano dos reis precisava ser contido. Ou a gente esqueceu que num passado recentíssimo do Brasil, no mandato presidencial anterior, o próprio presidente da República fez declarações públicas de apoio à tortura. Nós já esquecemos disso? O presidente da República, o presidente anterior, declarou apoio à tortura. Artigo 91, inciso 1. Participou. Questão de ordem, presidente. Participou. Só um minutinho, deputado. Participou. Eu estou me atendo à matéria. Não, deputado Medeiros, só um pouquinho. Congela o tempo. Congela o tempo do deputado. Deputado Helder, eu só quero fazer um alerta. Deputado Medeiros não pode interromper o colega enquanto fala. Não, mas nós não vamos. Não, mas nós não vamos interromper por questão de ordem. É a grande questão que eu estava observando no discurso do deputado Helder, e peço que se atenha à matéria, mesmo que faça um retrospecto histórico, né? Eu peço que se atenha à matéria que foi um pedido da deputada Érica Cocai, tá? Então vou retomar o seu tempo, pode continuar o tempo, deputado, saca a palavra. O tempo inteiro fora da matéria e sequer foi interrompido uma vez. Então eu queria dizer que nós queremos evitar o golpe, o golpismo, a ditadura. Ditadura nunca mais, tortura nunca mais. Quem quer calar o Supremo quer de volta a ditadura, com certeza. Calar um poder é ferir de morte o parágrafo 4º da Constituição Federal, que está no artigo 60. É por isso que esta PEC, em análise, ela avança deliberadamente sobre uma cláusula pétrea. Ela avança para mudar uma cláusula pétrea inscrita na nossa Constituição. Eu vejo aqui muitas mentiras sendo divulgadas, muitas falácias. Eu já falei aqui sobre os sofistas, sobre os sofismas em reuniões anteriores. E volto a dizer, muitos que invocam a fé cristã, mas que são amantes da mentira. Invocam a liberdade de expressão, mas são amantes da ditadura. Invocam
o direito de falar o que quiser e são amantes do golpismo e da ditadura. Quem quer a separação, quem não quer a separação dos poderes, quem quer enfraquecer qualquer um dos poderes, quer, na prática, um regime absolutista. Quer, na prática, um regime ditatorial. Por isso, essa proposta, que sequer deveria ser examinada por esta comissão, fica aqui o meu agravo ao presidente da casa, que não deveria ter permitido tramitar uma proposta como essa. Se alguém acha que isso vai prosperar, está redondamente enganado. Por mais que vocês consigam ter aqui a maioria nesta comissão, nós ainda vamos ter outros espaços de debate. Presidente, é impossível. Ele já me cobrou 30 segundos. Não, olha, eu peço que seja reposto o meu tempo. Não Deputado, dá. É uma falta, não, é uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Deputado Zé Medeiros, eu peço que mantenha o respeito para quando o uso ele da fala, palavra eu colega. ouço atentamente. O senhor vai ter a oportunidade de falar, deputado Zé Medeiros. Deputado Helder, pode continuar. Quando ele fala o que ele quer, eu ouço atentamente, mesmo discordando. Então, há aqui uma intenção de apequenar um poder do Estado Democrático de Direito. Então, o que nós queremos é garantir que cada poder exerça as suas atribuições e as suas missões inscritas na Constituição. E muitas vezes, as manifestações do Supremo Tribunal Federal, que também, obviamente, comete os seus erros, ninguém é perfeito, né? Quem for perfeito, atire a primeira pedra, porque ninguém é perfeito, mas a verdade é que este poder, muitas vezes, dá margem para que o STF se pronuncie. Neste caso, aqui está o exemplo mais claro. Nós estamos chamando o STF a se pronunciar, porque nós estamos ferindo de morte o parágrafo 4, inciso 60 da Constituição. Esta proposta, ela avança absurdamente para alterar uma cláusula pétrea. Então nós queremos o quê? Queremos aprovar uma medida como esta, uma proposta como essa, e queremos que os ministros do STF assistam e deixem o Congresso fazer o que quiser. Nem o STF pode tudo, nem o Congresso Nacional pode tudo, e nem o Poder Executivo pode tudo, graças a Deus. Porque se um dos poderes pudesse tudo, nós teríamos a ditadura. Foi por isso que lá no século XVIII, Montesquieu lançou o livro O Espírito das Leis, um tratado político que apresenta como uma proposta para equilibrar e não haver ditadura a Constituição de 3 poderes. A gente não pode esquecer que muitos que estão aqui defendendo essa proposta fizeram parte de movimentos que propuseram o fechamento do STF. Fizeram parte de movimentos, não estou falando todos, viu? Mas alguns. É só olhar nas redes sociais, é só olhar nos vídeos que circulam. Defendem o regime militar no Brasil, a volta da ditadura militar. Então é sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso. Eu gostaria muito que nós estivéssemos debatendo aqui outros temas, mas esses são os temas que o grupo que tem maioria na CCJ hoje quer discutir. Quer discutir anistia para quem cometeu crime político, quer cercear e quer inibir, quer intimidar o STF. Com que objetivos? E aí eu vou encerrar o meu pronunciamento aqui fazendo algumas perguntas. Uma que eu já fiz. A quem interessa enfraquecer o STF? A quem interessa? Lula não é. A quem interessa? Segundo, a quem interessa aprovar uma PEC flagrantemente inconstitucional que avança sobre cláusula pétrea, sabendo que se isso acontecer no plenário da Casa, nós teremos uma nova manifestação do STF. A quem interessa isso? A impressão que dá é que muitos aqui estão falando para suas bolhas. Não estão falando para o povo brasileiro. Inclusive, estão aqui interessados em ampliar o seu capital eleitoral. Não é para tratar de temas que são essenciais para a população. Esse debate não é de interesse nacional, é de interesse de uma bolha, de uma parcela que faz parte de uma extrema-direita que quer de volta a ditadura.